A gente conhece histórias de edifícios e locais que são assombrados e que carregam uma história um tanto quanto macabra, mas tá pra nascer um local com tanta história quanto o edifício Martinelli, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Fala, gente linda, gente gostosa da minha vida, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom, espero que você esteja bom também. Já me segue nas redes sociais pra não perder nada, já larga o like nesse vídeo, já hypa se não der pra hypar você, compartilhe. Vamos para o vídeo. Já começamos que, assim, poderia ser uma história simples, mas não era, porque quando o edifício começou a ser construído, ele já começou a ser construído em uma disputa entre o Giuseppe Martinelli e outro edifício no Rio de Janeiro. Que eles estavam pau a pau ali, que eles queriam descobrir qual seria o maior edifício ali do Brasil na época. O projeto inicial do Martinelli consistia que o prédio deveria ter 12 andares. Só que Giuseppe Martinelli ia deitar? Não ia. E não deitou. Aí ele falou assim, por que a gente não acrescenta os pavimentos aqui? E aí ele simplesmente acrescentou 18. Inaugurado em 1929, um edifício Martinelli tinha simplesmente 130 metros de altura. E aí, como se fosse pouca coisa, o Giuseppe ainda falou assim, tá bom, por que a gente não constrói a minha mansão lá na cobertura? Parece uma ótima ideia. E foi assim que ele fez. O Giuseppe realmente morava numa mansão que ficava na cobertura do Martinelli. Como se tava pequenininho, né, o lugar, ô Giuseppe. E o mais engraçado na época era que os moradores ali dos arredores do Anhangabaú, que é onde, né, se localiza o Martinelli, estavam morrendo de medo do prédio cair. Então o Giuseppe tinha que chegar na galera e falar assim, calma gente, eu sei o que eu tô fazendo, não vai cair não. Pra você ter ideia do tamanho do trabalho... Do tamanho do trabalho que foi construir o Martinelli, foram necessários 600 trabalhadores, além de 90 artesãos, para dar aquele acabamento bonito na fachada e na parte de dentro, né? Porque tem que mostrar o luxo. O Edson Cabral, que é um dos personagens mais importantes para essa história, porque é dele que vem vários relatos, né, do que aconteceu. O Edson foi o porteiro do Martinelli por um tempo e hoje ele é pesquisador. E ele contou uma coisa que eu fiquei, cara, pra quê? Simplesmente na construção foi usado sangue de boi. Abre aspas. O cimento vinha da Suécia e da Noruega na cor rosa. Chegando aqui, eles colocavam sangue de boi para dar uma tonalidade mais forte, fecha aspas. Pra quê? Põe tinta, pra que colocar sangue de boi? Sinceramente, ô Giuseppe? Na época, Martinelli era visto como o point da elite paulista. Ele abrigou o luxuoso Hotel São Bento, o Cine Rosário e até uma academia de dança. Mas aí, tudo na vida que é bom dura pouco. O declínio começa a acontecer quando o Giuseppe perde parte da fortuna. Alguns lugares falam que ele perde tudo, mas ele não perde tudo, tá, gente? Ele perde uma grande parte da fortuna depois da queda da Bolsa de Nova York, em 1929. O prédio foi vendido para o governo da Itália. Em 1943, ele é confiscado pelo governo brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, o prédio já estava largado às traças. E aí ele começou a ser ocupado de forma irregular. Tudo bem, tinha gente que realmente precisava de um local para ficar, para morar, um abrigo, mas como várias pessoas estavam entrando ali, é claro que lá tinham jogos que eram clandestinos, tráfico, sex, uau e de drogas. YouTube, não faça meu vídeo cair. Pra você ter ideia, naquela época o Martinelli chegou a abrigar mais de 3.000 pessoas. Então era uma cidade dentro da cidade. Aí a gente dá um salto no tempo e vai pra 1970, que é quando o Martinelli foi desapropriado. O governo foi lá pra limpar o local, tirar lixo. E simplesmente foi encontrado 30 metros de lixo. Você tem ideia, vinha do poço do elevador até o 7º andar. E lá tinha carcaça de carro, moto, lixo comum, ossada de animal e ossada de seres humanos. Nas tubulações tinham ossadas de crianças. As fiações do Martinelli eram todas clandestinas. Então, muitas vezes as pessoas que moravam ali irregularmente ficavam sem luz. Não tinha saneamento básico, é lógico. Então as pessoas viviam na margem da sociedade. E a partir daí que histórias grotescas começaram a ter força. Não que não tivessem na época, mas que ganharam mais força e mais notoriedade depois disso. Um dos casos mais conhecidos foi de um desvivamento
desaparecimento de um jovem judeu chamado Davilson Gerizlek. Espero ter pronunciado certo. Ele trabalhava em uma alfaiataria e ele fazia entrega para essa alfaiataria. E aí ele foi até o Martinelli fazer uma entrega, só que ele sumiu. E depois de um tempo, o seu corpo foi encontrado no poço do elevador. E na época teve todo, né, um bafafá da mídia, né, aconteceu, mas a gente sabe que não tomou a proporção que deveria tomar. No laudo do IML saiu que o corpo dele foi violado, então ele sofreu, né, e depois o corpo dele foi jogado ali. E esse caso aconteceu em 1947. E esse crime foi atribuído a um homem chamado, um homem apelidado por Meia-Noite, que eu fico um pouco triste porque é o nome do meu gato. Esse tal Meia-Noite era um criminoso muito violento. Ele deu um trabalho estrondoso pra polícia na época. Ele vivia ali aos arredores do Martinelli, dentro do Martinelli. Muito tempo depois ele foi pego sim pela polícia e ele confessou esse crime. Outro caso também atribuído a esse assassino Meia-Noite foi o da Neide. E isso aconteceu em 1965. Ela sofreu uma esganadura e foi atirada do prédio durante um baile que estava acontecendo ali. Ela foi encontrada em um estado deplorável. Ela tinha fraturas expostas, ela tinha marcas por todo o corpo dela e testemunhas disseram que ela estava acompanhada naquela noite por um homem. E segundo a família da Neide, diz que ela não morava no Martinelli, assim como o Davilson. Na verdade, ela era viciada em jogos e ela ia jogar e apostar lá no Martinelli. O caso dela, infelizmente, foi arquivado por falta de provas e contribuiu para mais um na conta de tragédias acontecendo no Martinelli. Em 1972, antes da restauração feita pela prefeitura, a população via mais uma morte no Martinelli, que era da jovem Rosa. A Rosa, na época, tinha 17 anos e ela teria caído do prédio após passar a noite com um homem, a qual esse homem também nunca foi reconhecido e nem encontrado e nem nada do tipo. Testemunhas falaram que naquela noite a Rosa estava extremamente bem vestida, ela era uma mulher que chamava muita atenção por ser muito bonita, e ela estava com aquele homem, foi até o quarto com aquele homem, eles passaram um tempo lá. As pessoas ouviram um barulho enorme vindo do quarto deles, o homem sai do prédio. E no dia seguinte, o corpo da Rosa foi encontrado naquele poço do elevador que estava lotado de lixo. Falando em Rosa, uma das coisas sobrenaturais que acontecem hoje no Martinelli é sobre a Rosa. Dizem que no 20º andar eles veem uma mulher loira muito bonita vagando pelos locais. E ela já foi vista por várias pessoas diferentes. Outra mulher e vítima foi a Maria Teresa. Ela foi violada por 5 homens em um dos apartamentos do edifício. Maria Teresa também teria sido vinculada a um dos espíritos que aparecem ali no Martinelli. Várias pessoas já relataram ver uma mulher correndo de um lado para o outro e simplesmente, do nada, essa mulher desaparece. É como se você estivesse vendo um corredor, uma mulher correndo e no meio do corredor ela some. Fora essas coisas horríveis que aconteciam, né, de desvivamentos ali dentro do Martinelli, crimes horríveis e hediondos, por viver a vida que viviam e de uma forma que eles não tinham ajuda, muitas pessoas que moravam no Martinelli se jogavam da janela por único e simples desespero. Fora que o poço do elevador não foi usado só para desova de crimes que aconteciam dentro do Martinelli, mas sim desova de coisas que aconteciam em outros locais. Ou seja, crimes aconteciam, eles pegavam as provas, os corpos e etc. e jogavam no poço do Martinelli. Uma coisa estranha que acontece até hoje no Martinelli são os elevadores. Os elevadores de lá são elevadores antigos que necessitam de assessoria. Ou seja, aquela galera que às vezes você entra no elevador hoje em dia e tem uma pessoinha sentada ali perguntando qual andar você vai. É esse tipo de coisa que precisa pro elevador funcionar. Entretanto, todavia, às vezes os elevadores eles funcionam sozinho e simplesmente começam a andar sozinho de madrugada pra ficar mais legal. E às vezes você chama o elevador, você entra, ele fecha e vai subir, meu amigo. Aí é R$2 ou um andar misterioso. E outro relato é de um zelador que trabalhou ali no Martinelli e ele diz o seguinte: ele foi até o 14º andar só pra apagar as luzes. Quando ele subiu pra desligar, alguém falou: olha, eu tô trabalhando, deixa a luz acesa. Ele foi ver quem tava trabalhando, só que não tinha ninguém. Muitos visitantes e funcionários do Martinelli afirmam que tem sensações muito estranhas naquele lugar. E é lógico, né, com um lugar com histórias tão assustadoras e macabras, é óbvio que você não vai se sentir confortável. Mas eles se sentem observados, têm quedas bruscas de temperatura, coisas pesadas que não deveriam se mexer sozinhas, se mexem, pessoas que estão andando e do nada somem,
você ter ideia, entre os anos 90 e 2000, tinham andares do Martinelli que estavam fechados para obra. E os funcionários relatavam que eles estavam ouvindo barulhos vindo dos andares que estavam desabilitados. Não era para ter barulho porque não tinha ninguém lá. Essa parte aqui me pega um pouco, porque eu fico, cara, se eu trabalhasse num lugar desse e isso acontecesse comigo, não trabalho nunca mais, cara, esquece. Muitos funcionários relatam que pessoas vêm conversar com eles e eles têm realmente uma conversa. As pessoas falam sobre a vida, sobre como tá, sobre as coisas. O que pega é a vestimenta dessas pessoas, que indicam que elas são de uma época diferente. Por exemplo, anos 40, 50, por aí. Só que você tá tendo tão um papo 10, um papo bacana, que você vai indo, tá tudo bem, a pessoa se veste como ela quer. Ela é vintage. Deixa ela. O problema é quando essa pessoa vira as costas, dá 2 passos e some. Uma coisa é você ver um vulto, outra coisa é você trocar uma ideia da hora com a pessoa e simplesmente ela não existe. Como explica? Eu não trabalho nunca mais. Ok, isso acontecer 1 ou 2 vezes, mas isso acontece várias vezes com vários funcionários diferentes. Vários. Amor. Um beijo. Não. Atualmente, o edifício Martinelli está passando por um processo significativo de revitalização, visando transformá-lo em um dos maiores centros culturais e turísticos de São Paulo. O projeto, denominado como M100 Martinelli 100 anos, prevê a criação de diversos centros culturais, como, por exemplo, museus, cinemas, restaurantes, cafés e um rooftop com uma vista panorâmica da cidade. As obras, iniciadas em janeiro de 2025, se concentram nos andares... Eu vou falar 25 e 28 para ficar mais fácil para mim e para você entender. E estão sendo transformados em um complexo cultural multifuncional. Apesar das obras estarem em andamento, você, meu querido, pode sim visitar o edifício Martinelli, assim como eu vou qualquer dia desses, com um tour guiado. E calma, que é gratuito. Eu vou deixar aqui embaixo o link, né, na descrição, para você poder marcar a sua visita para esse edifício incrível e maravilhoso. Fora que, assim, tudo bem, é macabro, mas além das histórias macabras, tem uma arquitetura linda. O edifício é maravilhoso, então vale super a pena visitar o Martinelli. E você, já conhecia essas histórias? Conhece o Martinelli? Já foi visitar? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Você sabe, né, do Todo Paranauê, deixa o like, se inscreve, manda pra mãe, manda pro pai, manda pra todo mundo, deixa o like, hypa e todos os negócios que você tem que fazer, senão um dos espíritos do Martinelli vai ir na sua casa pra poder tacar papel higiênico molhado na sua cara enquanto você dorme, tá bom? Então tá bom. Um beijo pra você, um beijo maior ainda na sua mãe, aquela maravilhosa, e até a próxima. Tchau!